problema, nós estamos recebendo aqui no estúdio a infectologista Amparo Salmito, que vai conversar conosco a respeito dos riscos do Aedes aegypti voando por aí e também das doenças mais recentes, como a Zika vírus, provocada também pelo Aedes aegypti. Doutora Amparo, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Pois não. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o Jornal do Piauí e a TV Cidade Verde por essa iniciativa criativa, bem feita, bem elaborada, que nos está dando, nessa situação de emergência, um apoio essencial para a gente passar esse período inicial de dificuldade. Porque não é só o Piauí, não é só Teresina e nem o Brasil. O mundo todo está preocupado com essa situação, né? Porque é uma guerra, né, doutor? É uma guerra, e da qual todos temos que participar, as autoridades e a comunidade também. Tá certo. Olha, a Superintendência, inclusive, de Desenvolvimento Urbano Leste, a SDU Leste, informou que foi enviado um técnico para verificar a situação relatada pelo Galego na reportagem, mas não foi encontrado a rua referente à reclamação. A superintendência disse ainda que tem intensificado os serviços de mutirões de limpeza e aumentado a fiscalização de terrenos baldios na Zona Leste com o intuito de combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e evitar maiores transtornos. Portanto, Galego, estão dizendo que não encontraram a rua que você mostrou, né, que devem continuar a procura, afinal de contas o Galego encontrou, a Prefeitura também deve encontrar. E a limpeza que está sendo intensificada. Agora, doutor Amparo, esse cenário que o Galego mostrou na matéria dele, isso coloca a população em que nível de risco? O nível de risco é elevado, porque, na realidade, na foto a gente não pode estabelecer mesmo se é, vamos dizer, a larva do mosquito, mas pela imagem, pelo contexto ambiental, a possibilidade é elevada de você aí realmente ser um imenso criador do mosquito da dengue. Se não nessa água que aparece nas imagens, mas nesse lixo que está no entorno. Nesse lixo acumulado, nesse lixo do entorno, porque o mosquito da dengue, ele é perverso por isso, porque ele tem essa capacidade adaptativa. Antigamente ele se dava bem em águas limpas, água que não tinha muita correnteza, mas hoje ele é adaptável em qualquer tipo ou lugar, ele sobrevive, né? E ele transmite os 4 sorotipos de dengue, transmite a zika, transmite o chikungunya e transmite febre, é vetor de febre amarela também. Então, países desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, ele tem um mosquito, mas não tem as doenças. Por quê? Porque lá a população foi, evidentemente, desde cedo educada na questão ambiental. Aqui a gente vê que a questão ambiental, nós não recebemos essa educação, esse cuidado. E, com frequência, você andando pela cidade, vê pessoas jogando garrafa pela janela, tampinha de refrigerante, ou plásticos, ou copinho, ou qualquer recipiente que possa, né, servir de criadouro. E aqui, na nossa experiência do Centro de Controle Zoonose, por exemplo, o maior criadouro está ao redor das casas, está no interior das casas, né? A população descuida e joga e aquilo se transforma. E mesmo que nesse momento não estejam jogando, o que acontece? No ano passado, o mosquito colocou o ovo e o ovo ele tem essa capacidade de persistir por 300, 400 dias. E aí, quando chove novamente, o mosquito eclode. O que a senhora está querendo dizer é que mesmo naquela tampinha que aparentemente está seca, sim, que está jogada ali, não tem água nela, está seca, mas ali pode ter ovos do mosquito, que na primeira chuva ele vai eclodir, né? Ele vai aparecer. Grave, né? Isso é muito grave. Então, a gravidade é essa, porque os países desenvolvidos, a questão do saneamento, a questão da educação ambiental é muito importante, né? E aqui você vê que não é só a nossa população carente. É a população de classe média, é a população que tem seu transporte e que faz esse tipo de coisa. Doutora Amparo, pelo que eu estou entendendo, a senhora acredita que a população não está ainda conscientizada do perigo que é o mosquito? Deixa eu lhe colocar uma coisa. A gente, em 2010, nós tínhamos um pesquisador só de dengue, que ele é do Ministério da Saúde, da OPAS, e era da USP também, e ele passou aqui uns 3 ou 4 anos trabalhando com a gente, ensinando como lidar melhor com o mosquito.
E foi feita uma pesquisa, casa a casa, em vários bairros, e nessa pesquisa, os pesquisadores, os estudantes, eles pesquisavam se a população sabia como se pegava dengue, como era o nome do mosquito, quanto tempo ele vivia e como acontecia a doença. Todo mundo sabia. Sabia o nome do mosquito, sabia que tinha vírus 1, vírus 2, vírus 3, vírus 4, sabiam que a pessoa pode pegar dengue 4 vezes, todo mundo sabia. Não é falta de informação. Não é falta de informação, mas eu acho que, como nós estamos, desde 96, tendo sucessivas epidemias, a população como que, eu acho que se acostumou, e essa situação que hoje já tem aí, é uma situação consequente, esse pouco caso que se faz, porque nós, da área de saúde, 365 dias do ano, nós temos 300 agentes de endemia trabalhando no campo. Então, se trabalha de forma que qual é a área de maior risco, qual é a área de menor risco. Então, se aqui eu tenho área de maior risco, estou tendo caso, então a gente bota todo o equipamento aqui. E nós temos vários métodos de controle, desde a borrifação, a limpeza, os arrastões de limpeza, e tem uma coisa que é muito característica aqui em Teresina, que são as sucatas, que às vezes a população transforma a sua casa, às vezes, em sucata. E essas grandes sucatas, foi um trabalho que a gente tentou fazer aqui e não conseguiu, que era cobrir essas sucatas, porque quando vinha a chuva, se você vê aquele mundaréu de coisa, mesmo a gente borrifando o veneno ali, ele não penetra porque ali é muito plástico, ali é muita sujeira. São muitos objetos, há muitos espaços para a água se acumular, entendeu? É verdade. Olha, o alerta do combate ao mosquito Aedes aegypti continua. O mosquito conhecido por transmitir a dengue também transmite o vírus da Zika, o Zika vírus. A doença que é assintomática, mas pode trazer sérios riscos à saúde, como é o caso da microcefalia, no caso de mulheres grávidas. O nome é Zika, uma doença ainda pouco conhecida no país e que nas últimas semanas se tornou um dos assuntos mais discutidos. O Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus e os casos de microcefalia. A doença é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Em casos de evolução do vírus, podem ocorrer complicações neurológicas e até doenças autoimunes, como a leucopenia, uma redução do nível de leucócitos no sangue. Em maio deste ano, o Brasil confirmou o primeiro caso de contagem pelo vírus. O tempo de incubação pode variar entre 3 e 12 dias. A maioria dos pacientes se recupera de forma rápida e a taxa de hospitalização costuma ser muito baixa. O vírus provoca febre, dor de cabeça e no corpo, manchas avermelhadas, dores musculares e nas articulações. Também pode provocar inflamações nos pés e mãos. Os sintomas duram em média entre 4 e 7 dias. O vírus da Zika pode até parecer inofensivo, os efeitos são bem mais amenos que o do vírus da dengue, mas na prática a doença pode provocar problemas graves em mulheres que estão grávidas ou que pretendem engravidar, porque a criança pode nascer com microcefalia. O vírus da Zika foi identificado pela primeira vez em Uganda, na África, no ano de 1946 e só em 1968 foi identificado o primeiro caso em humanos. Há duas linhagens do vírus da Zika, a asiática e também a africana. No Brasil, 3 pessoas já morreram vítimas da doença nos estados do Maranhão, Pará e também no Ceará. A população precisa atacar, fazer todas aquelas medidas para evitar água parada, para evitar que o mosquito se prolifere, porque senão a gente poderá ter uma epidemia muito grande, muito maior no ano que vem. As pessoas precisam tomar cuidado com a próxima epidemia de dengue, com a próxima epidemia de chikungunya e com a próxima epidemia de Zika, que é extremamente preocupante. Análises recentes feitas no país indicam que o vírus da Zika pode contribuir para o agravamento de quadros clínicos e levar à morte. Não há uma vacina nem tratamento específico, apenas medidas para aliviar os sintomas. O ideal é fazer uma hidratação, uma boa hidratação. Então, tomar muita água, tomar muito líquido e tomar dipirona ou outro analgésico para febre, por exemplo. São sintomáticos apenas.
O Ministério da Saúde faz uma campanha para que haja uma mobilização nacional no combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma das recomendações é evitar os criadouros do mosquito. Para as mulheres, a orientação é específica, se possível, adiar a gestação. Aquelas que já estiverem grávidas precisam redobrar os cuidados com o uso de repelentes específicos e um acompanhamento mais rigoroso no pré-natal. Engravidar nesse momento seria, digamos assim, inoportuno. Então, eu acho que segurar um pouquinho a gravidez agora no momento pode ser uma medida, digamos assim, uma medida sensata, né? A gente não vai impedir as mulheres de engravidar, mas nesse momento há um certo risco de você adquirir a doença, né? Principalmente no começo do ano que vem, quando as chuvas voltarem, dessa população que está gestante. 119 municípios no país estão em situação de risco de surto de dengue, zika e chikungunya. No Piauí, já foram registrados quase 7.600 casos da doença entre janeiro e 2 de dezembro, em 168 municípios. Doutora Amparo Salmito, os médicos eles costumam evitar o alarmismo, evitar espalhar o pânico. Mas nesse caso, eles estão sendo, embora mantendo a prudência, mas estão fazendo esse alerta. É preciso evitar a gravidez, o que é um alerta, ao meu ver, que mostra o quão grave é esse problema do Zika vírus. Esse vírus, ele tem que capacidade destrutiva na formação de um feto, por exemplo? Quando a mulher adquire a infecção pelo Zika, o que foi que o Zika fez? De início, se imaginava que ele seria o menos patogênico, por tudo que a nossa amiga repórter apresentou aí. Era que ele tem realmente um período de doença mais rápido, a internação é baixíssima em relação à chikungunya e em relação à dengue, e se imaginava isso. Ele entrou final de 2014, 2015, foi entrando aqui e já foi em função de que o que acontecia com os plantonistas? Alguma coisa está acontecendo, e realmente estava acontecendo. Era esse vírus Zika que estava entrando e o vírus do chikungunya que estava entrando. O chikungunya é reconhecidamente patogênico, porque pode determinar a doença crônica, e o Zika entrava e o mundo todo achava que o Zika era menos patogênico. Quando foi, mais que agora, desses últimos meses aqui de outubro, começou em Pernambuco aquele que vocês já sabem, o aparecimento de microcefalia além do esperado, se considerando já a gravidade dessa patologia. O vírus penetra no organismo do adulto, da criança ou da gestante, né? E lá, quando ele faz a viremia, se a mulher tiver, principalmente naquele período que precisa ter mais cuidado, que a gente chama de período da organogênese, que é quando o feto está se formando, o sistema nervoso está, né, o cérebro está fazendo a sua formação. Se a pessoa tem uma viremia, quer dizer, está com o vírus do sangue, esse vírus vai se localizar em qualquer local do organismo, em qualquer lugar da pessoa. Então, aí ele determina um processo inflamatório altamente patogênico que vai fazer uma destruição, processo inflamatório com necrose, e vai atrapalhar o crescimento daquele cérebro em formação e vai dar uma formação que a gente está vendo nesse momento, né? Então, foi uma situação inusitada que a gente está sabendo que pesquisadores do mundo todo estão com os olhos voltados para essa situação do Brasil. A própria OMS, o próprio CDC, que é o Centro de Controle de Doenças do Mundo, que fica em Atlanta, nos Estados Unidos, eles estão de olho nessa situação, porque as epidemias que ocorreram na África e na Ásia, elas não tinham essa particularidade. Agora, os trabalhos recentes já estão mostrando que na Polinésia Francesa, o Zika já estava determinando algumas alterações neurológicas, mas nada comparado... Que se comparasse a isso que nós estamos vendo no Brasil. É uma situação realmente muito grave, Galego. Agora, uma coisa interessante é que quando passa o carro que chama de fumacê, as pessoas fecham as portas e as janelas. Por quê? É falta de informação. É falta de colaboração, vamos dizer assim. Porque o fumacê, ele tem aquele cheirinho forte, né? E as pessoas fecham. Então, o efeito também da borrifação, já está comprovado cientificamente, que ele
só atua em torno de 10%. O mosquito tem que estar voando na hora que o fumacê passar, que ele passa que hora? Ele passa na hora que o mosquito sai para se alimentar, na hora que voa, ou seja, ao entardecer e ao amanhecer, né? Então, a gente passa com fumacê nesse horário, de 17 às 19 e de 5 da manhã às 7 da manhã. Então, passa com a borrifação. E a população, porque ele tem aquele cheiro ativo, então a população fecha e aqueles mosquitos que entraram debaixo da nossa mesa, do nosso sofá, e às vezes no nosso carro que a gente estaciona, às vezes num esgoto, e ali o carro estaciona ali, quando você entrar, vai entrar mosquito no seu carro também. Então, é a mesma participação pequena, porque o veneno, ele não tem efeito residual. Ele atua se ele pegar o mosquito no voo naquele momento. Ainda tem mais um detalhe, que ele não é muito eficaz, porque se chover, se ventar muito, carrega as partículas do veneno e aí ele não tem atuação. Então, é a comunidade aprender que tem que fazer mais um pouco do que ela já fazia antes. Doutora Amparo, muitas telespectadoras grávidas, inclusive, com muitas dúvidas em relação a isso. Uma delas pergunta, por exemplo, se está grávida de 27 semanas, se ela tiver essa infelicidade de pegar a zika agora, se vai ter prejuízo para o bebê dela. Muitas querendo saber se pode engravidar, se não pode, como se protege. Um telespectador quer saber se a zika é igual a dengue, se a gente pode pegar a zika várias vezes. E um deles aqui faz até um meia-culpa. Ele diz que a culpa é nossa da situação estar assim. Não podemos botar a culpa nos governos de forma alguma, porque nossa colaboração é fundamental. A gente concorda com ele, é verdade. Então, a questão, a gente não sabe quem realmente vai se infectar com o Zika e o bebê ter problema, porque não é 100% dos casos, que a gente teve uma casuística, né? A primeira coisa é que você não pensou em dengue, porque nós já temos o quê? Aí desde 96 epidemias sucessivas e nunca a gente encontrou esse fenômeno de malformação, de microcefalia nas pessoas, nas mulheres gestantes que tiveram dengue na gestação. A gente sabe que muitos vírus, o vírus da dengue, o vírus do sarampo, o vírus da cachumba, o vírus da papeira, o herpes vírus, esses vírus todos podem determinar alterações cerebral, encefalites, né? Na criança, no bebê, em você, em mim, em qualquer pessoa, em qualquer idade também. Isso a gente tem, mas isso é uma parcela mínima da população. Essa é uma situação diferente, uma situação de gravidade, e o que a gestante tem que fazer? A gestante, ela pode conversar com o médico de saúde da família para orientação, ela vai fazer os exames dela, ela vai fazer a ultrassonografia e procurar fazer todo o acompanhamento do seu pré-natal, porque quando faz esses exames, por exemplo, o ultrassom já vai ter uma ideia qual é a semana de gestação que está e a situação do bebê. Isso a gente tem como diagnosticar. O que nós não temos como diagnosticar no momento é que muitas pessoas, muitas gestantes, vão ter infecção por Zika e o grande risco é porque nós estamos o quê? A partir geralmente da 12ª, 13ª semana do ano, que vai dar mais ou menos o quê? Aí mês de março, começa a haver a relação que existe entre o vetor, né, e o aparecimento de doença, porque você pode ter ovos que já estavam infectados no ano anterior e o mosquito ao eclodir, quer dizer, ao virar adulto, ele já está infectado, ele pode estar isso. Então, a nossa preocupação é que nesse momento é um momento também em que você tem o risco da proliferação desse mosquito se a gente tiver chuva. E nós nordestinos não podemos deixar de não querer torcer chuva, por uma boa chuva, é verdade. E eu queria só colocar mais uma situação. É que dengue, zika, chikungunya e outras viroses, elas não têm tratamento, como o doutor colocou, elas não têm tratamento, não existe ainda uma vacina e a medida principal é isso que vocês estão fazendo aqui. É o combate ao vetor, é a orientação, tá certo? E se o pessoal da zoonose não estiver vendo, eu vou ver o que foi que aconteceu por não acharem a rua que você colocou, tá? Porque a gente não deixa
sem fazer a visita. Tá certo. Queria agradecer a senhora, Eu que agradeço. Amparo Salmito, por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. E como não tem vacina, a melhor maneira de combater é com hábitos melhores. Nós, com hábitos melhores, evitando que esse mosquito possa nascer. Matar esse mosquito que tem colocado em risco a nossa saúde. Muito obrigado, doutor Amparo, pela sua participação aqui no Jornal do Piauí.